Parte 3. Movendo-se no celestial. Os céus se abriram e tive visões de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Capítulo 7. Os reinos da manifestação das riquezas. E meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas de sua glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. A glória contém muitas riquezas. Se você nunca percebeu, pare um momento e pense sobre o céu. O paraíso é um lugar extravagante com portões de pérolas, ruas pavimentadas com ouro e assim muitas mansões. Seria impossível contá-los todos. Deus não é pobre e sua economia celestial não está sofrendo declínio. Ele faz essa declaração ousada nas Escrituras: minha é a prata e meu é o ouro. Ageu 2, versículo 8. Embora entendamos que as verdadeiras riquezas são aquelas que são incorruptíveis, devemos também crer na verdade que Deus deseja para o seu povo ter a habilidade e capacidade de funcionar plenamente em sua vocação enquanto estivermos aqui na terra. É verdade que não podemos levar dinheiro conosco para o céu. Não vamos precisar disso lá de todas as formas. Veja Mateus 6, versículos 19 ao 21. Mas precisamos de dinheiro do céu agora para fazer o que somos chamados a fazer aqui na terra. O dinheiro é uma ferramenta sobrenatural poderosa quando colocado nas mãos certas. Mais do que nunca, acredito que o Espírito quer nos ensinar como acessar as riquezas da glória, como puxar e manifestar riquezas do reino do céu. Subtítulo: As 3 dimensões da manifestação da riqueza. As Escrituras têm muito a dizer sobre isso. Como as outras, esta esfera abre em 3 dimensões distintas: bênção, favor e aumento, que estão conectados aos 3 reinos do Espírito que já discutimos. Bênção, o conector do pacto. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, versículos 9 e 10. As bênçãos de Deus são mencionadas mais de 600 vezes nas Escrituras. Não há dúvida sobre a verdade de que Ele realmente deseja abençoar a sua vida. Na verdade, a aliança que Ele fez com você por meio do seu sacrifício de sangue é uma aliança de bênção. O inimigo tentou conectá-lo a gerações de escravidão e maldições. Ver João 10, versículo 10. Mas o sangue de Jesus abriu o caminho para você estar eternamente conectado à bênção de gerações. Ver Gálatas 3, versículos 13 e 14 e Gênesis, capítulo 24, versículo 1. No entanto, fazemos uma escolha diária para vivermos nessa bênção. Como qualquer outra realidade, deve ser perseguida e obtida plenamente pela fé. Hoje eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra ti, que apresentei a você vida e morte, bênçãos e maldições. Agora escolha a vida para que você e seus filhos possam viver. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Quando falamos sobre fé na área de finanças, começamos abordando a questão do dízimo. Embora seja verdade que, no passado,
O conceito de dízimo era usado para manipular e controlar as pessoas. Não podemos descartar o dízimo completamente. É um princípio espiritual legítimo que foi posto em prática até antes de Moisés e da lei. Abraão deu o dízimo ao rei Melquisedeque 400 anos antes que a velha aliança fosse estabelecida. Veja Gênesis capítulo 14, versículo 20 e Hebreus 7, versículo 12. Não pagamos o dízimo para quebrar uma maldição, que foi quebrada pelo trabalho acabado, feito, realizado de Jesus Cristo na cruz. Nós falamos para quebrar o acordo com o espírito de medo sobre nossas finanças. O dízimo foi estabelecido em 10%, que é o que a palavra dízimo realmente significa. Quando falamos sobre dízimo, estamos falando sobre dar 10% de nossas finanças. Para algumas pessoas, esse é um grande passo. A generosidade é um tema importante em todas as Escrituras e sabemos que o próprio Deus é generoso em todos os sentidos. Veja Provérbios 19, versículo 17, Mateus 10, versículo 42 e João 3, versículo 16. Infelizmente, a prática da generosidade nem sempre prevaleceu dentro da sociedade. O medo da falta e as incertezas sobre o futuro têm impedido alguns por serem generosos. Isso deve mudar se realmente quisermos nos conectar à dimensão da bênção. Um espírito sufocante de medo tenta impedir o povo de Deus de ser generoso. A realidade é que onde quer que o medo esteja presente, a fé está ausente. Uma forma prática de romper a atmosfera de medo é se conectar com a bênção da aliança ao determinar o dízimo, sabendo que sua fé está em Deus, não em seu dinheiro. É por isso que o dízimo é tão poderoso. É uma declaração de fé, uma declaração de louvor, um anúncio a Deus. Tu és Jeová Jireh, você é o meu provedor. O dízimo se torna uma linha traçada na areia para o seu futuro financeiro, uma linha que afirma com ousadia: não permitirei que minhas finanças me dominem, eu irei governar minhas finanças. Na área dos negócios, podemos olhar para a história e descobrir que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que desejam ser generosas. O Warren Buffett, multibilionário moderno, conhecido como um dos mais investidores bem-sucedidos de todos os tempos, já doou 35% de sua receita à caridade e se comprometeu a doar até 85% de sua propriedade em vida. Isso é muito mais do que um dízimo. Subtítulo: Um conto de dois irmãos. Nas Escrituras, lemos o testemunho de Jacó e Esaú. Veja Gênesis capítulo 25, versículos 29 ao 34. É uma história interessante sobre como satisfazer um desejo imediato e a vontade de abrir mão de algo precioso no calor do momento. O resultado final foi que Esaú vendeu a Jacó seu direito de primogenitura por uma tigela de sopa. Você imagina vender sua herança por uma coisa tão pequena e servil? Que comércio terrível! Claro, Esaú estava com fome, mas certamente havia algo que ele poderia ter feito além de vender seu direito de primogenitura. Esse direito de primogenitura teria garantido a ele autoridade especial dentro da família. Ele era o próximo na linha de sucessão de seus pais.
uma porção dobrada da herança, a bênção do Pai e a herança da terra de Canaã. Eu não me importo quão bom um ensopado de mariscos seja, não vale a pena o preço de um direito de primogenitura. Você sabe o que me surpreende? Eu conheci tantas pessoas maravilhosas que amam o Senhor, mas não descobriram a alegria de honrar ao Senhor com suas finanças. Muitos deles têm problemas com o sistema de dízimo, considerando que foi apenas um regulamento da antiga aliança sob a lei. Eles acham que devem ser capazes de decidir o que querem dar e quando eles querem dar. O problema com esse pensamento é que é contrário ao das Escrituras. Jesus incentivou o dízimo. Ver Mateus 23, versículo 23 e Lucas 11, versículo 42. A generosidade deve se tornar uma decisão de estilo de vida. Assim como Esaú fez um péssimo comércio por seu direito de nascimento, muitas pessoas vendem a bênção de Deus em suas vidas porque não querem ser generosos. Nosso dízimo é onde começa a nossa generosidade. Se nós temos problema para dar o dízimo, como vamos reagir quando o Espírito Santo pedir nosso tudo? Uma das maneiras de começar a andar na bênção de Deus é se tornando uma bênção para os outros. Quando nosso foco muda de nossas próprias necessidades para ajudar a atender às necessidades daqueles ao nosso redor, é quando o verdadeiro milagre acontece. O medo é removido da equação porque não estamos mais focados em nós mesmos, mas agora guiados pelo espírito de generosidade. O dízimo nos permite andar em um nível especial de fé que nos conecta à dimensão da bênção. E ainda há muito mais que o Espírito quer dar a vocês. Favor, atribuição divina e alinhamento divino. Deixe que o amor e a fidelidade nunca o abandonem. Amarre-os em volta do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você vai ganhar favor e um bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versículos 3 e 4. Eu descobri uma conexão incrível entre nossa fidelidade em obedecer à liderança do Espírito e o favor de Deus. Uma vez que estamos abordando a questão de manifestar riquezas, devo mencionar que nossa fidelidade em ouvir a voz do Espírito em relação às finanças é crítica. A conexão entre nossas ofertas e favores funcionam da mesma maneira que a conexão entre o dízimo e a bênção. Não estou dizendo que você pode comprar favores. Você não pode fazer isso. No entanto, ao longo das Escrituras, as pessoas posicionaram suas vidas para receber generosamente do Espírito ao alinharem seus corações com o coração de Deus. Servimos a um Deus generoso e Ele deseja que nos conectemos com essa realidade. Eu conheci muitas pessoas ao redor do mundo que lutam todos os dias na área das finanças. Eles se recusam a dar o dízimo e a dar ofertas financeiras. Cada um deles é completamente amado por Deus. Não há dúvida sobre isso. E Ele já disponibilizou todas as bênçãos para eles. Mas a questão permanece: por que eles não estão prosperando? Eles têm informações sobre o favor de Deus? Eles têm uma revelação sobre seu desejo de abençoar suas vidas? A informação é inútil sem uma revelação.
As informações podem fazer com que você saiba sobre o favor e ainda falte resultados, mas uma revelação fará com que você mova-se em direção a uma ativação, a fim de produzir uma manifestação de transferência. A revelação de Deus sempre o motivará para a generosidade. No Antigo Testamento, o rei Davi ficava maravilhado ao ver seu povo dar de boa vontade para o Senhor. Veja 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. Quanto mais como cristãos da nova aliança, devemos procurar dar livremente a Ele? Deus é capaz de te dar uma graça especial ou unção para dar. Peça a Ele por isso, como Paulo escreveu. Mas, já que você se destaque em tudo, na fé, na fala, no conhecimento, em seriedade, no amor que acendemos em você, veja que você também se destaca em esta graça de dar. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Subtítulo: A diferença entre a oferta e o dízimo. Como uma oferta é diferente do dízimo? Uma oferta é algo como que pedidos espirituais aos quais respondemos. As ofertas vêm em todas as formas e tamanhos. Não é uma porcentagem definida como dízimo. Às vezes as ofertas são pequenas e em outras ocasiões elas são enormes. A chave é que o Espírito define a quantidade de a oferta em resposta à nossa oração. Nós perguntamos: Deus, o que você quer que eu dê a esta pessoa, ou lugar, ou situação? Então esperamos ouvir a resposta de sua voz mansa e delicada, que fala com clareza em nosso interior. Tais orações conduzem-nos ao favor do Espírito e à conexão divina. Conheço muitas pessoas que vivem esse estilo de vida de generosidade. Eles dão o dízimo regularmente, mas também reservam um tempo em sua vida de oração para perguntar a Deus onde e como eles podem ser uma bênção para outros. Recentemente recebemos um presente especial por e-mail de nossa amiga Tracy, uma das pessoas mais generosas que conhecemos. Ela constantemente procura pessoas e lugares onde possa ser uma bênção em espírito, alma e formas práticas. Ela vive um estilo de vida generoso e, em troca, nós percebemos que ela é extremamente abençoada. Tracy também tem o favor em sua vida. O Espírito abre portas e oportunidades para ela que outros podem não ter, porque ela posicionou sua vida de uma forma que está aberta para dar e receber. Subtítulo: O Espírito requer a oferta. Considere a história de Caim e Abel. Agora Abel criava rebanhos e Caim trabalhava na terra. No decorrer do tempo, Caim trouxe alguns dos frutos da terra como uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe uma oferta, porções gordurosas de alguns dos primogênitos de seu rebanho. O Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta ele não olhou com favor. Caim estava muito zangado e seu rosto estava abatido. Então o Senhor disse para Caim: Por que você está com raiva? Porque seu rosto está abatido? Se você fizer o que está certo, você não vai ser aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, versículo 2 ao 6. Tanto Caim quanto Abel apresentaram suas ofertas a Deus. Mas as Escrituras dizem que Deus recusou a oferta de Caim enquanto olhava com favor para Abel e sua oferta.
Por que isso aconteceu? Deus rejeitou a oferta de Caim porque foi dada em obstinação e incredulidade. As ofertas devem ser dadas com fé e obediência. Pela fé, Abel trouxe a Deus uma oferta melhor do que Caim. De fé, ele foi elogiado como justo, quando Deus falou bem de suas ofertas. Hebreus 11, versículo 4. Como vem a fé? Como apresentamos uma oferta a Deus com fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Veja Romanos 10, versículo 17. É por isso que é tão importante ouvir a voz do Espírito sobre as ofertas que você dá. O Espírito sempre define o valor da oferta. Ele fala, nós ouvimos e damos as nossas ofertas na fé. Devemos ouvir a revelação e sermos obedientes a ela. Veja Tiago 1, versículo 22. Isso foi o que os primeiros cristãos fizeram. Todos os cristãos eram um em coração e mente. Ninguém afirmou que qualquer de suas posses eram deles, mas eles compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuaram a testificar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça de Deus estava agindo tão poderosamente em todos eles que não haviam pessoas necessitadas entre eles. De vez em quando, aqueles que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro das vendas e colocavam aos pés dos apóstolos, e foi distribuído para quem tinha necessidade. Atos 4, versículos 32 ao 35. Porque todos os cristãos eram um só coração e mente. Na nova aliança, a igreja em Atos recebeu instruções específicas do Espírito Santo sobre o dar. O precedente era dar tudo para a obra do Evangelho. Eles fizeram isso colocando tudo que tinham nessas ofertas, vendendo terras, casas e outros objetos de valor, a fim de colocar o produto aos pés dos apóstolos, e eles fizeram com alegria e um espírito de generosidade, dirigidos pelo Espírito Santo. Se lermos mais adiante no livro de Atos, no entanto, descobrimos um casal em esta comunidade que não obedeceu às instruções divinas que foram dadas para a oferta. Ananias e Safira mentiram sobre a oferta, guardaram uma porção para si próprios e deu apenas o que restou. Veja Atos capítulo 5, versículos 1 ao 11. O resultado para eles não foi favorável, para dizer o mínimo, porque o que eles fizeram estavam em desafio às instruções do Espírito.